Meu irmão, minha irmã, hoje celebramos esta grande solenidade, esta festa do Espírito Santo. E esta festa de Pentecostes é uma festa muito antiga, na verdade já é uma festa judaica que não tinha nada a ver com o Espírito Santo naquele tempo de Jesus. Nós precisamos talvez entender um pouquinho o que é que eles celebravam para compreender por que dessa manifestação do Espírito justamente nesta festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes para o povo judeu, e 50 dias depois que eles celebravam a sua Páscoa, era o dia em que eles estavam colhendo os primeiros feixes da plantação, da sua colheita, da colheita de trigo. E ao colher esta primeiro feixe, eles iam em peregrinação até Jerusalém. E nesta caminhada até Jerusalém, eles iam cantando seus salmos e relembrando, fazendo memória daqueles 40 anos, de tanto tempo atrás, em que seus antepassados haviam também passado pelo deserto em sua peregrinação. O povo judeu, com os seus feixes, seus primeiros feixes da colheita na mão, iam a Jerusalém em peregrinação com o coração em festa, lembrando que naquele feixe estava a sua vida, estava a sua liberdade. Quando os antepassados dele, lá no livro do Gênesis, aliás, no livro do Êxodo, eram escravos no Egito, justamente sendo escravos, não podiam colher aquilo que era seu. Plantavam o trigo, cultivavam e colhiam o trigo que não era seu, era do faraó. Por isso, anos depois, naquela peregrinação, e quando eles conseguiram conquistar a sua terra, agora eles têm lá o seu pedaço de terra, podem plantar o seu trigo, podem colher o seu trigo e com alegria levar aquele feixe até Jerusalém para oferecer a Deus como uma oferta da sua alegria pela liberdade. Não eram mais escravos, mas agora tinham a sua terra e podiam plantar o seu trigo. Isso era motivo de alegria para aquele povo. Era isso que era celebrado naqueles dias de Pentecostes. Cada um, com o seu primeiro ramo de trigo, iam em peregrinação até Jerusalém para lá oferecer no templo esta dádiva. A dádiva da colheita, mas acima de tudo a dádiva, a alegria de ser um povo livre. Um povo que não precisa plantar e colher para outro, mas era o seu. Esta era a alegria daquele povo judeu ao se dirigir a Jerusalém no Pentecostes. E justamente nesses dias também está em Jerusalém a primeira comunidade, a igreja nascente, aqueles poucos apóstolos, alguns discípulos, como vimos hoje na primeira leitura, de alguns lugares da redondeza, estavam ali também naquela festa de Pentecostes e estavam juntos ali no cenáculo. E aqui nós entendemos a primeira grande surpresa do Espírito Santo na vida da igreja nascente. O Espírito transforma aquelas pessoas em pessoas novas, homens e mulheres novos. Assim como todo o povo judeu subia a Jerusalém para lá deixar a primeira plantação, o primeiro ramo do trigo colhido, ali estava a primeira colheita também da igreja. Ali Jesus Cristo entregava ao Pai os primeiros ramos daquele trigo que ele plantou com o seu sangue. Ali estava esta primeira colheita da igreja nascente que Jesus podia apresentar ao seu Pai, e é justamente neste momento que desce sobre eles o dom do Espírito Santo para transformá-los num povo novo. Esta é a surpresa do dom do Espírito. Não estão ali para oferecer o trigo enquanto plantação, mas estão ali para serem ofertados pelo próprio Cristo, agora sim eles mesmos, sendo esta colheita e agora santificados pelo dom do Espírito Santo. O que aconteceu em Pentecostes há 2000 anos é o que acontece a cada Santa Missa, quando pedimos que o dom do Espírito Santo desça sobre pão e vinho e os transforme em corpo e sangue. É o mesmo que acontece a cada Santa Missa, quando pedimos o dom do Espírito Santo que venha também sobre todos nós, corpo de Cristo, e nos transforme num só corpo, num só Espírito. Que o Espírito nos una num só corpo, respondemos a cada Santa Missa. Aquela experiência que aconteceu há 2000 anos continua a acontecer também hoje. Mesmo se estamos rezando ainda a missa desta forma, um pouco separados fisicamente, mas sabemos que para Deus não existe
espaço, não existe essa diferença. O Padre, ao rezar aqui, o Espírito Santo chega aí na sua casa da mesma forma e nos transforma, nos une num só corpo, transforma a sua igreja em homens e mulheres novos. E por quê? Enquanto todo aquele povo judeu, ao terminar a festa, descia de Jerusalém e voltava para as suas casas, para o seu terreninho, onde ia continuar colhendo o restante do trigo, preparar a terra para as outras plantações, aquele povo era um povo novo porque já não ia para uma terra específica, para aquele quadradinho de terra. Ali estava um povo novo, uma colheita, cujas sementes deveriam ser plantadas no mundo todo. É isso que o Espírito Santo causa na igreja. Aqueles apóstolos não voltaram para suas casas depois disso, não voltaram a plantar lá no seu quintal, lá no seu terreno, mas a semente semeada por Jesus Cristo foi esparramada pelo mundo inteiro. Essa é a novidade do Espírito. Nos transforma em homens e mulheres novos e pede que esta semente que também nós recebemos, deste mesmo dom, continue hoje e sempre sendo semeada nas nossas casas, famílias, trabalho, em momentos de dificuldade como esse que estamos vivendo. O Espírito Santo nos transforma em homens e mulheres novos e a outra surpresa do Espírito é também transformar o nosso coração. Também nesta mesma peregrinação do povo até Jerusalém, um dos momentos altos que eles sempre lembravam era o momento em que naquela outra peregrinação, tantos anos antes, pelo deserto, naqueles 40 anos, quando Deus entregou a Moisés os mandamentos. Porém, para o povo judeu, viver os mandamentos era somente uma obediência cega. Pode, não pode. Sim, não. Amar a Deus e não faça isso e não faça aquilo. Quem ama somente desta forma é um amor um pouco frio, porque não faz de fato por Deus, mas faz pela obediência. Eu não posso fazer, ou posso fazer, ou às vezes é somente um medo de depois ir para o inferno, não ir para o céu. Também aqui entra este dom do Espírito Santo no coração daqueles discípulos lá atrás, mas também na nossa vida, para transformar o nosso coração. Se somos cristãos, nós amamos o nosso próximo não somente com medo de não ir para o céu, mas amamos o nosso próximo por ele mesmo. Damos o perdão porque entendemos que o perdão é sagrado. E aqui poderíamos lembrar de tantas sementes que Jesus semeou lá atrás e continua semeando na nossa vida, dos mandamentos, das bem-aventuranças, que não são somente regras a serem vividas para uma boa vivência, mas acima de tudo vivemos porque somos cristãos. Ou vivemos porque compreendemos o sentido profundo que está por detrás de cada mandamento. Esta também é uma novidade que o Espírito Santo causa no coração de nós, cristãos. O povo judeu vivia por viver o mandamento, sim ou não, mas nós damos um sentido a mais. Nós amamos a pessoa pela pessoa mesmo, não somente para ficar pensando o que Deus vai olhar ou pensar de mim se fiz ou deixei de fazer algo. Mas o cristianismo é este algo mais que podemos entregar ao mundo. Esta semente que não vai ser semeada somente num pequeno quintal, num pequeno terreno, mas onde quer que nós estejamos. Que hoje peçamos de Deus esta graça, deste Espírito Santo, Espírito que já recebemos no nosso batismo, Espírito que recebemos durante a nossa vida como cristãos, também pelo dom da crisma, Espírito que mora em nós, mas que quando rezamos, vinde Espírito Santo, não é para ele vir lá do céu até nós, mas para nos ajudar a lembrar que ele já habita dentro de nós e que às vezes precisamos acordar esta força que já está em nós, para que também lembremos sempre que somos este povo novo, que temos um coração novo e que esta semente que chegou até nós do reino de Deus precisa continuar sendo colocada no solo fecundo, onde quer que nós estejamos. Que este Espírito que já habita em nós possa sempre nos dar esta força, esta capacidade, esta alegria de sermos livres. Livres porque somos de Deus, livres porque somos do céu e ao mesmo tempo livres para esparramar estas sementes do Evangelho onde quer que nós estejamos. Que possamos hoje sempre rezar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, para que possamos hoje e sempre cultivarmos os frutos deste reino onde estivermos e dos frutos não deixarmos nunca de lançar novamente as sementes na terra do mundo. Que assim seja. Amém.